pessoas, eu sou o Lorde Gabriel e bem-vindos ao meu canal Dinastia Lorde Gabriel, onde a opinião é sem filtro. E no vídeo de hoje vamos falar de uma das personagens que eu considero uma das mais bem escritas da história dos animes. Uma personagem que existe há mais de 500 anos, que já foi princesa, que já considera a criatura mais poderosa do planeta, que se desejou morrer e que hoje é lembrada apenas como uma pequena garota loira que adora donuts. Hoje começa a história de Shinobu Oshino. Mas antes de começarmos, esse vídeo contém spoilers de Monogatari, principalmente de Wasa Monogatari, Kizu Monogatari e outros acontecimentos importantes da história da franquia. Muito antes de existir Shinobu, antes de existir Kishoto Acerola, seu nome era apenas Acerola. Ela nasceu há aproximadamente 600 anos durante um período medieval. As novas nunca especificamente especificaram que reino era esse. O importante não é o lugar, e sim quem é essa garota. Acerola era uma princesa, filha da família real. Desde muito pequena ela era considerada uma pessoa extremamente bonita. Não apenas bonita, mas sua beleza era descrita como algo praticamente sobrenatural. Era uma beleza que encantava qualquer pessoa e foi justamente aí que começou a tragédia. Imagina se viver sabendo que qualquer pessoa que olhasse para você poderia desenvolver uma obsessão. Foi apenas isso que aconteceu. Homens de diversos lugares viajavam apenas para conhecer a princesa. Muitos se apaixonaram imediatamente, outros eram rejeitados e alguns simplesmente não conseguiram aceitar essa rejeição. Eles tiravam a própria vida, não porque a Acerola fazia algo contra eles, mas porque acreditavam que jamais poderiam viver sem ela. A princípio, qualquer pessoa diria isso não era culpa dela, e realmente não era, mas a Acerola era apenas uma adolescente. Ela não conseguia enxergar dessa forma. Ela começou a acreditar que sua existência era uma maldição, que a beleza apenas traria sofrimento, que quantos mais rostos conhecessem seu rosto, mais pessoas morreriam. Esse é o aspecto mais importante da personagem de Acerola, a culpa antes mesmo de se tornar uma vampira. Ela carregava um enorme peso psicológico, e essa culpa é um tema que acompanha a personagem durante toda a franquia, mesmo séculos depois. Enquanto isso, outra personagem observava tudo, uma vampira extremamente poderosa. Seu nome era Detopia Virtudio Suicide Master. Assim como Quixote no futuro, Detopia fazia parte do topo da cadeia alimentar das aparições. Ela já existia há muito tempo e conhecia bem o sofrimento causado pela imortalidade. Quando ouviu falar da princesa cuja beleza levava homens à morte, ela resolveu conhecê-la. Quando finalmente se encontraram, Detopia percebe-se imediatamente uma coisa: a Acerola não era arrogante nem vaidosa, ela só estava sofrendo. A culpa estava destruindo sua vida e ela realmente acreditava que seria melhor morrer. É aqui que Nishi e Shin apresentam um dos principais grandes paralelos da história. Uma humana que deseja desistir de existir e uma vampira que já viveu há muito tempo. Detopia então toma uma decisão. Ela transforma a Acerola numa vampira. Mas por quê? Existem várias interpretações. Uma delas é que Detopia acreditava estar salvando aquela garota. Outra, ela simplesmente queria alguém parecida consigo mesmo. As novels nunca deram uma resposta definitiva. O fato é que a princesa humana morreu e nasceu uma nova criatura. Seu nome era Quixote Acerola Orion Heart and the Blade. Os nomes em Monogatari nunca são escolhidos por acaso. Heart and the Blade pode ser interpretado como alguém cujo coração vive sobre a lâmina, e alguém que carrega o sofrimento constante, alguém que vive entre a vida e a morte. A Acerola percebe sua identidade humana, mostrando que, por mais poderosa que ela se tornou, a antiga princesa japonesa jamais desaparecerá completamente. No começo, a Acerola acreditava que tudo seria diferente, e ela imaginava que ninguém morreria por sua causa, mas ela estava completamente enganada. Agora ela precisa beber sangue, precisava matar e ver pessoas que envelhecerem enquanto ela permaneceria igual. A culpa que existia quando ela era humana não desapareceu, ela apenas mudou de forma. Existe uma fase muito importante para resumir essa fase da vida de Shinobu. Ela deixou de ser uma garota que causava morte sem querer para se tornar uma criatura que precisa conviver com a morte para sobreviver. E isso destruiu completamente sua visão de mundo.
Quando pensamos em vampiro imortal, normalmente imaginamos algo privilegiado, mas Monogatari mostra exatamente o contrário. Quanto mais Quixote viveu, mais pessoas ela perdeu, mais amizades desapareceram, mais pessoas morreram, e aos poucos ela começou a enxergar a própria mortalidade como uma prisão, e era tão poderosa que ninguém conseguia compreender. Ela também ela era tão poderosa que ninguém conseguia compreendê-la, e viver por séculos sem criar laços verdadeiros acabou transformando sua vida em algo vazio. Essa solidão é um dos temas centrais da personagem. Os acontecimentos que mudaram sua vida começaram em Kizumonogatari, quando Koyomi Araragi encontra uma cena assustadora. No chão de uma estação de metrô estava uma mulher completamente ensanguentada, sem braços, sem pernas, à beira da morte. Aquela mulher era Quixote. Ela havia sido derrotada por 3 especialistas em aparições que cortaram seus membros e praticamente acabaram com seus poderes. Mesmo naquele estado, ela continuava viva por ser uma vampira, sem poderes, porém sua morte era inevitável. Araragi poderia simplesmente fugir, qualquer pessoa faria isso, mas ele decide ajudá-la e oferecer o próprio sangue. Quixote transforma Araragi em um vampiro, e esse momento muda completamente a vida dos dois. Ela ganha uma chance de sobreviver e Araragi perde para sempre sua vida comum. Para desenvolver os poderes de Quixote, Araragi precisa recuperar seus membros. Cada membro e cada perna estavam nas mãos de um especialista diferente. Durante essa jornada, ele enfrenta três dos maiores caçadores desse mundo. E essas batalhas mostram que Araragi não está lutando apenas para salvar outra pessoa. Ele também está tentando encontrar um sentido para o próprio sacrifício. Depois que Araragi consegue devolver todos os membros da vampira, algo inesperado acontece. Ela revela que nunca quis continuar vivendo daquela forma. Na verdade, Quixote estava cansada da imortalidade, cansada da solidão e cansada de ver pessoas morrerem. Ela queria colocar um fim em sua existência e por isso desejava que Araragi matasse. Essa revelação muda completamente na nossa visão da personagem. Ela nunca apenas uma vampira poderosa, ela era alguém completamente destruída por dentro. Araragi não consegue matá-la, mas não consegue deixá-la voltar a ser a criatura poderosa do planeta. Então, uma terceira alternativa surge. Com a ajuda de Meme Oshino, Quixote perde praticamente todo o seu poder. Ela assume a forma de uma criança e passa a ser conhecida como Shinobu Oshino. E justamente esse é o momento que liga Kizumonogatari aos acontecimentos de Bakemonogatari. No começo da série, Shinobu quase não fala, isso gera muita curiosidade, mas existe um motivo. Ela sempre te culpa por tudo que aconteceu e culpa por depender completamente de Araragi por continuar existindo. Os dois passam a compartilhar um vínculo sobrenatural, enquanto Araragi vive, Shinobu também vive. Essa relação vai muito além de mestre e servo e eles passam a dividir sentimentos e responsabilidades ao longo da franquia. E esse vínculo de amizades torna extremamente profunda e é uma das relações mais poderosas da franquia. Agora vamos para algumas curiosidades da personagem. A forma infantil de Shinobu representa diretamente a enorme perda de poder sofrida após os eventos de Kizumonogatari. Conforme ela recupere a parte da sua força história, sua aparência também muda, refletindo visualmente seu estado. Ela adora donuts e esse gosto virou uma das características mais marcantes e servir para contraste sua aparência infantil com seu passado como uma vampira temida. O nome Yoshinobu foi dado por Meme Oshino. Em japonês, o kanji usado no nome pode remeter à ideia de suportar ou preservar algo que combina com a jornada da personagem. Quixote é considerada uma das vampiras mais fortes da história dos animes, mas Monogatari trata esse poder apenas como algo admirável. Pelo contrário, mostra como a força sem companhia pode se tornar em sofrimento. Na minha interpretação, Shinobu representa uma pergunta muito interessante. O que acontece quando alguém vive tempo demais? Enquanto outros vampiros costumam ser retratados como seres perfeitos e superiores, Monogatari faz o oposto. A imortalidade de Shinobu é mostrada como um peso. Ela viveu impérios nascerem e desaparecerem, perdeu incontáveis pessoas e chegou ao ponto de desejar a própria morte. Mas quando conhece a Araragi, ela finalmente encontra alguém disposto a viver
dividir esse peso, e por isso a história de Shinobu não fala apenas sobre vampiros, ela fala sobre culpa, solidão e sobre recomeços. Mas agora eu quero saber de vocês, qual o momento favorito de vocês envolvendo Shinobu? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para fortalecer a dinastia Lorde Gabriel e doem para o meu Live Pix para fortalecer o meu canal, link na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.